Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguindo. Hoje, último dia dessa primeira semana, domingo, dia 6 de outubro de 2024. E nós vamos finalizar essa semana, nesse domingo, com o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje a gente finaliza a semana com esse capítulo aqui em Marcos, tá bom? Então, Marcos, capítulo 2, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? E Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto têm consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. O capítulo 2 de Marcos vai falar sobre a cura do paralítico, vai falar sobre a questão do chamado de Levi, vai falar sobre a questão do jejum que Jesus explica para eles quando questionado, vai falar sobre a questão do sábado que aparentemente os discípulos não estavam guardando, mas Jesus em todas essas situações vai falando e explicando e ensinando a respeito do reino de Deus. E como é interessante como as dúvidas elas vêm sempre dos mais religiosos,
As dúvidas, os questionamentos sempre vêm dos fariseus, dos mestres da lei, aqueles que deveriam ser realmente mestres em ensinar, em ter o discernimento, né? Mas a religião, ela cega o nosso entendimento e nos faz muitas vezes sermos carregados de tradição, de doutrina humana, de situações que são desnecessárias dentro do cristianismo. E isso é até os dias de hoje, sempre foi, né? Infelizmente as pessoas elas tendem a achar que regras e tradição é que faz delas mais crentes ou menos crentes, quando na verdade o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com Jesus, com a palavra, o próprio Espírito Santo quem vai trazendo a transformação necessária que nós precisamos para estarmos na presença do Senhor, para termos comunhão com Ele diariamente, e isso vai nos fazendo mais parecido com Jesus. Então, que nós possamos, através, né, desses dias que nós vamos passar lendo os evangelhos, que nós possamos olhar para Jesus, olhar para suas atitudes, olhar para suas palavras, meditarmos nelas e não lermos simplesmente como uma leitura que é corriqueira, não. Analise os textos, olhe para o texto com mais cuidado, veja o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão questionando ele, e com certeza nós vamos extrair muitas lições durante esses próximos dias aqui dentro dos evangelhos, tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo aí para vocês. Amanhã começamos então semana 42, continuando, nós vamos lá para o livro de João, e durante essas próximas semanas, né, nós temos algumas semanas aí dentro dos evangelhos, acho que 4 semanas, um mês e pouquinho, nós vamos ficar dentro dos evangelhos. É muito bom, tá? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta.